Boa tarde. Então, hoje nós vamos começar a destrinchar esse assunto de linguagem figurada, ou figuras de linguagem. Tá? A gente vai começar a ver que nós temos 4 tipos diferentes de figuras de linguagem. E o primeiro tipo vamos ver hoje. A gente vai ver as figuras de palavras. E por que esse nome figuras de palavras? A gente vai denominar figuras de palavras sempre que a gente estiver diante de uma expressão ou de uma palavra apenas, que em vez de ter o seu sentido comum, vai ter um sentido um pouco diferente. Como exemplo, nós vamos ver a palavra cadeira, tá? Na palavra cadeira, toda vez que a gente lê, né, a palavra cadeira ou escuta a palavra cadeira, o mais comum é a gente pensar nessa imagem, né, um tipo de móvel com quatro apoios que foi feito para sentar. Mas diferentemente da palavra cadeira, que a gente tem esse sentido comum, a gente pode ter também a palavra, né, chá de cadeira. Chá de cadeira, ninguém vai pensar, né, que é um chá feito com uma cadeira. Colocar a cadeira numa água quente para fazer um chá e tomar depois. Né? A gente sabe que chá de cadeira, na verdade, é quando a gente está muito tempo esperando alguma coisa. Então essa é a diferença. Né? Quando a gente fala sobre cadeira apenas, a gente vê o seu sentido mais comum. E chá de cadeira já é o sentido figurado. Já estamos aqui diante de uma figura de palavra. Tá? E a gente vai ver os principais tipos de figuras de palavra. E o principal dele é a comparação. Uma boa notícia para vocês. Comparação, a gente faz comparação o tempo todo. A gente compara um dia quente com um dia frio, uma pessoa alta com uma pessoa magra, né, uma pessoa pobre com uma pessoa rica. Automaticamente o nosso cérebro faz comparação o tempo todo. Para atravessar uma rua, a gente faz a comparação de onde o carro está, de onde nós estamos, para onde o carro vem e para onde nós vamos. Então a comparação está em nossa vida o tempo todo. Essa é a boa notícia, tá? E a má notícia é que não tem má notícia, porque a comparação é muito simples, como a gente vai ver agora. Então a gente vai ter alguns exemplos, né? Sempre na comparação, nós vamos pegar dois elementos e fazer uma aproximação entre eles. Aproximação com alguma característica. Então, por exemplo, eu tenho um elemento da comparação, um Fusca, tem um outro elemento, a Kombi. Eu vou aproximar esses dois elementos. E qual pode ser a comparação que eu vou fazer entre esses dois elementos? Eu posso fazer a seguinte comparação. Um Fusca é menos espaçoso que uma Kombi. Simples assim, tá? Vamos ver um próximo exemplo. A gente pode ter também uma criança forte, como essa da imagem, e a gente pode ter um touro musculoso também, como essa da imagem da direita. Nós aproximamos os dois em uma comparação e eu posso formar a seguinte frase comparativa. Esta criança é forte como um touro. Isso é o básico da comparação, tá bom? Só que para ser comparação, uma figura de palavra chamada comparação, a gente vai ter que ter os elementos indispensáveis. Quais são esses elementos indispensáveis? Bom, em primeiro lugar, claro, os elementos que estão sendo comparados. Nós vimos nas frases anteriores os elementos que estão sendo comparados, né? Nessa frase. Um Fusca é menos espaçoso que uma Kombi. A gente vai ter o Fusca e também a Kombi. Esses são os elementos comparados nessa frase comparativa. Na frase seguinte, esta criança é forte como um touro, a gente vai ter a criança e o touro. Os primeiros elementos indispensáveis são esses, né? Para ter comparação, a gente vai ter que ter elementos que estão sendo comparados. Qual o próximo elemento indispensável para a comparação? Característica que vai aproximar esses dois elementos. Tá? Então a gente vai ter, nessa primeira frase, um Fusca é menos espaçoso que uma Kombi. Qual é a característica que está aproximando os dois nessa comparação? Nesse caso dessa frase aí, a gente vai ter, né, a palavra espaçoso, a característica do espaço, né, para aproximar o Fusca de uma Kombi, para comparar o Fusca a uma Kombi. Na segunda frase, esta criança é forte como um touro, né? Vamos ver que vocês podem ver aí qual vai ser a característica que aproxima os elementos. Nesse caso aí, está representado na palavra forte, é a força, né? A força da criança com a força de um touro. Então temos os elementos que estão sendo comparados, temos a característica que aproxima os elementos, e o nosso último elemento indispensável para a comparação vai ser o que a gente vai chamar de nexo comparativo. Pô, que palavra é essa, professor? Nexo? Palavra diferente, palavra estranha? Só que é bem simples. Nexo é aquilo que vai juntar tudo, que vai colar tudo. Quando a gente fala que uma coisa, né, que alguém é sem nexo, que alguma coisa está sem nexo, alguma coisa está descolada, está desarticulada. Então, o nexo que vai articular a comparação, os dois pontos da comparação, os elementos comparados
e a característica vai ser tudo unido ali pelo nexo comparativo. Essa é a parte mais fácil, pessoal. Né? Nessa frase, um Fusca é menos espaçoso que uma Kombi, nosso nexo comparativo é a palavrinha que vai unir, né, a característica do Fusca com a Kombi também. E na segunda frase, essa criança é forte como um touro, aqui nós não vamos ter a palavrinha que, a gente vai ter a palavrinha aqui como, né, unindo uma característica da criança com uma característica do touro. Tudo bem, pessoal? Então na próxima videoaula a gente vai corrigir os exercícios sobre comparação, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.